Bom, gente, acho que vamos iniciando aqui. A gente mandou mensagem lá no grupo, né? Então, boa noite a todos. A gente está muito feliz aqui do Grupo PPG, né, por essa iniciativa, por todo mundo aí estar junto com a gente, né? Vocês terem abraçado a nossa causa também de ser o maior grupo de estudos em ciências veterinárias aí do Brasil, né? Então, desde já, eu agradeço a presença de todos. A gente está gravando, depois a gente vai disponibilizar também a gravação. E a gente está muito feliz aí que vocês tenham abraçado esse nosso projeto, tá? Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguém, né, que se interessa pela área, que esteja aí interessado, veterinário formado, não formado ainda, estudante de graduação, que queira participar, porque o objetivo do Grupo PPG na criação desse nosso PPG Vet Club é exatamente isso, né, gente? É a gente compartilhar conhecimento e aprimorar cada vez mais a medicina veterinária brasileira, né? Porque a gente sabe que a medicina veterinária brasileira, a gente fala dos estrangeiros, né? Pessoal internacional, e a gente não valoriza, às vezes, o nosso trabalho aqui dentro, e é muito, muito importante. Então, a gente aí tem um quesinho a mais aí pela saúde animal, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou passar a palavra para o diretor do Grupo PPG, para um dos diretores, né, que é o professor Rafael. Então, para ele estar conversando um pouquinho aí antes da gente iniciar a nossa dinâmica de hoje. Show, boa noite, Tabata, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Uhum. Show. Quero cumprimentar, então, todos os presentes, né, dizer que é uma honra muito grande aqui para nós, do Grupo PPG, tanto eu quanto o Wellington, a gente está muito feliz e realizado com mais um projeto que sai do papel, né, um projeto que vai conseguir levar informação, levar um pouquinho, né, do que é a cultura aqui da nossa empresa, do que é a nossa metodologia de ensino, que é levar conhecimento que seja aplicável, conhecimento assertivo, né, porque um dos valores aqui da nossa empresa, uma das missões, né, nossa como ser humano e também como empresa, falando, né, do Grupo PPG, é levar a informação, é levar conhecimento para mais e mais pessoas, né, e isso ser uma cadeia constante, né, então a gente está muito feliz porque hoje é o start, hoje é o pontapé inicial, né, de um grande projeto que vem para viabilizar e cada vez mais fortalecer a missão, né, da PPG-VET, do Grupo PPG, que é levar conhecimento, conectar pessoas, fazer união, né, de conhecimento com pessoas para que lá na ponta, o produtor final, o cliente final nosso, né, e seja beneficiado através desse conhecimento, dessa metodologia. Tá, então eu posso compartilhar minha tela aqui ou não? Pode, deixa eu parar a minha aqui Para rapidinho. tu aí que eu vou... 2 slides só para trazer um pouquinho, para quem ainda não conhece aqui o Grupo PPG, eu queria trazer um pouquinho aí, depois já passo a palavra aqui para o Ed, para mim não estender muito também. Vocês estão vendo meu slide aí? Uhum. Show. Então, a gente sempre acredita desde quando a gente começou, que a esteira do conhecimento, ela é uma esteira constante e dentro da PPG-VET a gente tenta desenvolver isso também nos alunos, né? As coisas vêm mudando, acho que todo mundo vem acompanhando, né, o que o mundo vem nos apresentando nos últimos anos, a mudança constante, o jeito do consumidor ver o nosso produto, enxergar valor no nosso serviço, vem mudando e nós, médicos veterinários, a gente às vezes tem uma certa resistência à adaptação, à mudança, e acompanhar essa intensidade, né, da adaptação e da evolução que vem acontecendo. Então, dentro do Grupo PPG, a gente busca, né, sempre trazer essa metodologia, trazer essa filosofia de aprender, evoluir, influenciar, porque você também acaba que, na maioria dos horários do seu atendimento, tanto como atuando como clínico de pequenos, de grandes, fazendo nutrição, fazendo reprodução, você está influenciando outras pessoas, né? Então a gente tem essa premissa de estar sempre em constante evolução e sempre tentando influenciar mais gente, tentando trazer novas pessoas para que também
a gente consiga avançar com a nossa missão e com o nosso propósito como empresa, tá certo? Então, para isso que a PPG Vet Club foi criado, tá? É um clube de pessoas unidos, né, que vão aprender, que vão evoluir e que vão levar essa mensagem, que vão influenciar, né, outras pessoas com conhecimento assertivo, com conhecimento que realmente funcione, né? Isso é uma das premissas aqui da PPG Vet, trazer pessoas aqui para falar para vocês que têm resultado, que já viveram aquilo que estão falando, né? Que vivem na prática aquilo que vão estar trazendo como aula, como bate-papo, como discussão aqui dentro do grupo de estudo também, tá certo? Então, toda a nossa empresa, toda a nossa estrutura, hoje possuímos mais de 100 professores, tá? Tudo isso vai estar disposto aqui dentro do PPG Vet Club, vai ter vários nomes passando aqui dentro do PPG Vet Club para trazer esse conhecimento, essa bagagem, né? Fazer essa troca juntamente com vocês, tá certo? Então, usem o grupo, gente, para trazer dúvidas, né? Nós vamos estar adicionando todos os professores ali no grupo, tá? Então vai estar chegando gente nova todo dia lá. Usem o grupo para trazer dúvidas do dia a dia, para trazer alguma situação. Ah, eu não vi um negócio parecido com isso que não sei o que fala e tal. Cara, usem o grupo para trazer essas discussões, essas dúvidas que vocês têm aí no dia a dia, tá certo? E também, né, tá, para sugestão de temas, fiquem à vontade, gente. Isso aqui é montado para vocês, não é para nós. Então, vocês que mandam, que vocês pedirem, a gente vai estar fazendo aí o possível e impossível para que a gente consiga atender a demanda, trazer conteúdo, trazer novidades, trazer tudo que agregue aí na jornada de vocês, tá certo? Dentro da PPG-VET, a grande missão da empresa é desenvolver e capacitar profissionais, né, com foco no conhecimento técnico, na liderança, né? Hoje, acho que todo mundo já está careca de saber, né, que o veterinário, o zootecnista, o agrônomo, enfim, o técnico, a maior parte do tempo dele ele passa se relacionando e influenciando outras pessoas, né? Então a gente precisa desenvolver essa nossa capacidade de liderança, de influenciar, porque, cara, isso representa 80% do nosso resultado. Se tu for parar para pensar, hoje o médico veterinário atuante, cara, ele passa 70, 80% do tempo dele se relacionando, liderando, organizando equipes, né, treinando pessoas, influenciando pessoas. Então, a gente precisa desenvolver essas competências de comportamento humano, porque são de extrema relevância para o nosso resultado, certo? Então, dentro do PPG Vet Club vai ter tema de gestão de pessoa, vai ter bastante conhecimento técnico para vocês aproveitar, tá? E evoluir e depois influenciar outras pessoas. Essa é a ideia aqui, é o nosso acordo que eu gostaria de fazer, que a mensagem ela tem que ser repassada, ela tem que ser dissipada, né? Eu não quero que vocês venham para a aula, simplesmente aprendam e guardem para vocês. Eu quero que vocês levem isso para produtores, amigos, colegas, porque é assim, né? Essa é a grande missão e esse é o grande propósito desse projeto do PPG Vet Club, tá certo? Sempre focando também no crescimento pessoal dos nossos alunos e parceiros, né? É muito importante que, antes de ser um bom profissional, ele tem que ser uma boa pessoa, ele tem que crescer como pessoa para que, sim, ele consiga depois transbordar através do profissional, do médico veterinário, enfim, de qualquer área que a gente esteja falando, tá? Em um ecossistema sempre inovador, harmônico e sustentável, né? A gente sempre tenta trazer esse ecossistema de inovação, de harmonia, né? E de sustentabilidade também para dentro da nossa empresa, tá certo? Então, essa é a grande missão da PPG Vet, do Grupo PPG e do PPG Vet Club. Alguns dos nossos valores, tá? É a satisfação dos nossos alunos e colaboradores, então a gente tem muito forte isso, né? Que a gente sempre, tudo que a gente faz é para agregar na vida dos alunos e também de todos que trabalham, né? E que se relacionam aqui junto da nossa empresa. Alguns dos valores que a gente julga inegociáveis aqui dentro da nossa empresa é o compromisso social, então a gente tem a clareza, né, que tudo que a gente transmitir tem que ser algo de valor, tem que ser algo que vá agregar na vida das pessoas, tá? A gente tem muito forte isso. Conteúdo aplicável, então vocês nunca vão ver nós trazer pessoas aqui falar para vocês, gente que não tem embasamento, que não vive aquilo, que não passou por aquilo, né, que não trabalha com aquilo, a gente sempre tem essa preocupação de trazer conteúdos que você consiga sair da aula e aplicar no outro dia, tá? Nós vamos ser sempre transparentes, então, acho que ninguém é perfeito no mundo, todos nós somos seres humanos e a transparência é um valor que a gente
tem muito forte aqui dentro e, com certeza, a gente sempre vai ser muito transparente com cada um de vocês, com qualquer situação que aconteça, nós vamos sempre tratar pelo certo, né, e ser muito transparente aí perante qualquer situação. Uma empresa sustentável, então a gente busca sempre ir nesse embasamento da sustentabilidade, trazendo inovações, trazendo conceitos aí para melhorar tanto a cadeia da avicultura, de pequenos animais, de bovinos, suínos. Essa é a nossa missão como empresa também. Uma empresa sempre inovadora e ágil, então sempre trazer projetos novos, projetos que vão ajudar a sociedade, né? A gente sempre busca isso, sempre está evoluindo aí também como empresa, né? E ágil é sempre tratar nossos alunos e nossos colaboradores com toda a agilidade que eles merecem. Então, fiquem à vontade para trazer sugestões, para trazer questionamentos, vocês sempre vão ser muito bem ouvidos, tá? E muito bem atendidos aqui dentro do Grupo PPG, tá bom? Grande meta aí da empresa até 2030, eu acho que hoje vocês dão um passo, né, rumo à nossa meta, que é capacitar mais de 1.000 profissionais e impactar mais de 25 mil propriedades. Então, em todas as áreas do Grupo PPG, sendo aves, suínos, bovinos, pequenos animais, todas as áreas que a gente está inserido, tá? O nosso cliente final, eu sempre falo que é o produtor, o cliente final, é o cara que frequenta a clínica de pequenos, é o cara que leva o cachorro no pet shop, esse é o nosso cliente final. Então, a nossa mensagem, ela tem que chegar até essas pessoas. E vocês, né, junto com o Grupo PPG, junto com todos os nossos alunos, junto com todos os nossos professores, né, são esse veículo para levar informação, para levar conhecimento, né, para levar um conteúdo que seja um conteúdo que as pessoas vejam valor, que eles consigam aplicar, né, e ter melhorias aí dentro da propriedade, dentro da própria casa, dentro do seu espaço como um todo, tá certo? Era bem breve a minha apresentação, só queria mostrar um pouquinho do Grupo PPG para vocês, para quem ainda não conhece, tá certo? Quero desejar mais uma vez as boas-vindas, vou passar a palavra para ela, porque senão só eu falo aqui, e dizer que vocês podem contar conosco para o que vocês precisar, tá certo? A gente vai estar sempre em contato aí, e desejo uma ótima jornada a todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Tabata, Letícia, todo mundo que está aqui conosco. Para nós é um prazer, conforme o Rafael comentou e trouxe para nós aqui nessa noite, os nossos princípios, os nossos valores. A gente acredita e compartilha com todos, né, que a gente precisa ter essa união, né, a gente precisa, como o Rafael falou, esse ecossistema, né, o ser humano é um ser extremamente sociável, então faz parte nossa conviver, se relacionar, né, network. Hoje, eu diria que o nosso programa de pós-graduação, com mais de 100 professores, reúne profissionais de excelência de todas as áreas que a gente atua. Todo mundo sabe que a medicina veterinária é uma profissão incrível, é uma profissão que traz muitas possibilidades ao profissional. Quando a gente pensa na produção animal, quando a gente pensa em pequenos animais, né, na clínica, na cirurgia, na inspeção, enfim, abre um leque, né, de opções aí para nós profissionais trabalharmos, né, atuarmos dentro da profissão. Sabemos também que é uma profissão hoje no Brasil, né, é uma área, né, comparado com o mundo, o Brasil é o país que mais possui cursos, né, de medicina veterinária. Então a gente vem trazer um pouquinho, né, desse contato com esses profissionais que nós temos, né, esses profissionais que atuam no dia a dia, com muito conhecimento técnico, né, muito conhecimento científico, mas estão lá, no dia a dia, né, passando desafios, trazendo experiências. Eu acho que a gente só aprende fazendo, a gente só aprende colocando a mão na massa.
Então, é muito mais fácil quando um profissional vem trazer uma informação, compartilhar com nós uma informação que ele vivencia aquilo. Então, a gente é muito mais fácil. Até o Rafael sempre comenta que existem duas formas, né, de a gente evoluir. A primeira é a gente estudar artigo científico, livros, enfim. E a outra, e essa leva muito tempo, né? E a outra é se conectar com pessoas, com profissionais, que já passaram por aquilo, que já vivenciaram por aquilo, que sabem o que dá certo, o que dá errado, essa vivência, trazer esse conceito, tudo que eles já viveram, já passaram, essa experiência. Então, a nossa missão aqui, trazer conhecimento científico, técnico, mas ao mesmo tempo aplicável no dia a dia, tá certo? Não vou me estender muito, né, já falei bastante. O que eu tenho a complementar, conforme o Rafael falou, seria isso, tá? Desejo boa sorte, né? A Tabata, que vai estar hoje aí compartilhando com nós um pouquinho de conhecimento, trazendo esse tema de importância, de relevância, e dizer sejam muito bem-vindos, aproveite o momento, aproveite a nossa rede de contatos, aproveite o nosso ecossistema. Seja todo mundo muito bem-vindo. Obrigada, meninos. Obrigada, professor Rafael, professor Wellington, então, por estarem, né, conversando aqui, explicando um pouquinho do nosso programa de pós-graduação. É muito importante, então, como a gente falou, né, a participação de vocês e também a iniciativa da instituição, né, de promover aí um grupo de estudos voltados não só para estudantes, mas também para profissionais aí, porque eu não sei se a gente... Bom, comentem aqui depois no chat, gente, da onde você se já é formado, quanto tempo de formado, né, para a gente deixar esse momento aqui mais como um bate-papo, porque eu acredito que muitos profissionais, aí a gente tem certas dificuldades, né, Lê? A Lê está atuando aí também, então se alguém estiver atuando, pô, eu tenho dúvida com isso, né? E daí muitas vezes a gente não sabe... alguém abriu uma fila aqui. Bom, vou fazer o seguinte, Lê, depois você... Se alguém quiser abrir o microfone também, fica à vontade, gente. Eu só não vou conseguir ver o chat, daí qualquer coisa a Lê pode me fazendo as perguntas. Que daí a gente deixa mais como um bate-papo mesmo, sabe, gente? E, de novo, né, se vocês tiverem com quem aí compartilhar, vamos aí deixar o nosso grupo de estudo sendo o maior do Brasil. Queria agradecer também a presença do Matheus, do Yuri, da Cecília, que estão aqui, além da Lê também, né? O pessoal aqui que está envolvido no nosso projeto, tá? Então, a gente, né, são pessoas de diferentes áreas do Brasil, de diferentes áreas também dentro das ciências agrárias, de diferentes instituições também. Então, é super importante a presença de todos aí. Então, a gente vai ter ao longo aí, como o Rafael falou, e o Wellington falou muito bem, vários profissionais. E eu queria já aproveitar e explicar para vocês que cada semana a gente vai fazer um tema. Então, a gente está iniciando com pequenos. Próxima semana, a gente vai falar sobre bovinos, tá? Então, ordenha robotizada. Então, os nossos encontros geralmente vão ser às quartas-feiras, tá, pessoal? Quarta-feira, esse mesmo horário, que daí dá tempo de todo mundo aí trabalhar, chegar em casa, né, descansar e assistir. Nossas conversas, eu vou tentar, assim, não estender tanto, para que a gente transforme isso mais num bate-papo e divida experiências mesmo, tá? E no final, eu acho que vocês viram lá no grupo, né, vou passar uma palavrinha-chave aqui, e a gente vai ter sorteio, tá? Um sorteio de um dos nossos cursos de aprimoramento. Eu não sei se alguém aqui já fez algum curso de aprimoramento nosso, mas a gente tem em várias áreas, inclusive, eu gosto de crédito rural, a gente tem também. Então, se você for sorteado, né? Então, a gente vai passar a palavrinha-chave, vai mandar um formulário, e depois vai gerar um número, né? Cada número ali a gente vai sortear no final. Esse sortudo aí pode escolher um dos nossos cursos para estar fazendo de forma gratuita também. Então, tudo isso, gente, para a gente incentivar aí o conhecimento e o aprimoramento da medicina veterinária, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma consideração? Alguma coisa desse nível? Não? Então, a gente pode começar a estar falando sobre o nosso tema, né? E eu queria saber de vocês aí, qual que é a rotina, né? Como é que vocês têm utilizado ou visto, né, sendo utilizada a doxiciclina? Como é que está a incidência de doença do carrapato, né?
Como a gente tem pessoas ali, se vocês olharem no grupo, mais de 200 pessoas ali, diferentes locais do Brasil, é interessante a gente ter esse contato, que, por exemplo, aqui no Sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a gente tem um tipo de doença do carrapato, né, então a gente tem a rangélia, coisa que a gente não vê lá no Nordeste, então em regiões mais quentes a gente também não vê, né. Então o termo doença do carrapato, eu acho assim que é meio subjetivo, né, então é meio, a gente fala, doença do carrapato, pô, mas a gente tem ali um monte, uma porrada de hemoparasitose, né? Inclusive em grandes animais a gente também tem alta incidência de hemoparasitose. A mais comum, que a gente mais vê por aí, é a famosa erliquiose, né? Então, que é o que eu acho assim, de verdade, gente, eu acho que a gente super diagnostica a erliquiose, né? Então é isso que eu resolvi abrir esse tema hoje para a gente discutir, para a gente conversar, né? Porque a gente vê muito cachorro sendo diagnosticado com doença do carrapato, e o bicho não tem doença do carrapato, né? E às vezes daí entope o animal de doxiciclina e o cachorro não melhora, né? Então, assim, é um problema que a gente tem, eu vivo falando em sala de aula para os alunos, o problema é que a gente usa muito antibiótico na medicina veterinária. Então, a galera mais velha aí lembra, né, que antigamente a gente tinha que ir para farmácia, eu tô com dor de garganta. A gente já comprava aquele xarope, a Letícia lembra, a gente já comprava aquele xarope de sabor amora, né? O negócio era vermelho até, nem tinha corante naquilo, né? Amoxicilina. A gente tomava aquilo ali até não querer mais, né? E hoje já não, hoje a gente precisa de uma prescrição para fazer o uso de antibiótico, né? Porque a gente tem uma consciência. Então, eu sempre falo na sala de aula, os estudos dizem que em 2050 a gente não vai mais ter antibiótico para utilizar. Então, cada vez as bactérias resistentes estão mais frequentes aí. E agora, né, a gente é veterinário, aí de repente vai atender um filhote, né, com hematúria. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê, Lê? Enrofloxacina, né? A gente já prescreve lá anti-inflamatório, prescreve uma dipirona e coloca a enrofloxacina junto, né? Então, assim, a gente acaba colocando, expondo os animais desde filhote, né? Aí quando chega lá na velhice, que agora, né, os cachorros não comem mais polenta, então os cachorros estão vivendo mais. A gente tem paciente aí de que eu falo, né, eu tive uma paciente que morreu ano passado com 27 anos. Então, assim, não, ela é de 94, essa cachorrinha. Olha, Belo Horizonte, a Andrea falou. Sou médica veterinária, Belo Horizonte, doxiclina numa cadela Bacê. Ela tinha inoculação ocular, após o uso regrediu e perdeu a visão. A gente vai falar sobre isso. Existem algumas consequências da doxiclina, tá? Inclusive, eu não sei se você chegou a ler o artigo, né? Aqueles artigos monstruosos que eu coloquei lá, né? Mas são artigos bem legais, tá? Eles estão em inglês. Ele é de 2023, do ano passado, e ele fala, inclusive, de cardiopatias, pelo uso, né, recorrente de doxiclina. Então, isso eu não sabia também, eu achei bem legal, então é bem recente. Então, a gente esquece, isso é uma boa, Andréia, a gente esquece dos efeitos colaterais que cada medicação tem, né? Então, é igual o corticoide. Lembra daquela frase, não sabe o que tem, mete cortem? Era uma benção, né? Corticoide é uma maravilha na vida. O cachorro não tá comendo, come, né? O cachorro não tá urinando, urina. Aí depois a gente se ferra com os efeitos colaterais. Então, assim, a gente tem que se pegar muito em efeito colateral das medicações. E esse é o ponto, né, Andréia? A gente, e como eu estava falando aí, a gente começa a fazer antibiótico muito cedo nos animais. E às vezes nem tem necessidade. Eu sempre falo para os alunos, a gente tem que criar a cultura de fazer cultura, né? Então, assim, tem bactéria mesmo? Será? Né? O paciente ali está sem sinal clínico nenhum, está com uma cistite diagnosticada no ultrassom, mas está super bem. Cara, você vai utilizar antibiótico? Sabe? Então, assim, eu sou um pouco, como é que eu vou falar? Um pouco chata nesse ponto, né? Eu tento evitar ao máximo o uso de antibiótico. Mas, começando aqui, gente, eu coloquei uma apresentaçãozinha, não tem 50 e tantos slides, ela é curtinha, só que agora eu não consigo mais ver vocês e nem ver o chat. Então, qualquer coisa, Lê, você me avisa, tá? Se tiver alguma pergunta aí, gente. Então, eu coloquei esse tema, né? A trombocitopenia e o uso da doxiclina. Será que é a mesma doença do carrapato, galera? Então, assim, a gente utilizou esses dois artigos. Esse daqui foi o caso de trombocitopenia em 762 animais, tá, na Europa, e eles tentaram mapear ali quais realmente foram as causas de trombocitopenia, né? E, assim, se alguém deu uma olhada no artigo, vai ver que a erliquiose ficou lá embaixo,
tá? E esse aqui eu coloquei sobre os efeitos da doxiciclina nos cães, tá? E nesse aqui, Andréia, que eu vi lá que acabou falando sobre a cardiopatia em uso mais crônico. Eu achei bem interessante esse tema, tá? Então, só lembrando, né, galera, isso aqui é coisa bem básica, que na composição sanguínea, os 3 elementos básicos do sangue, então a gente tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos que vão levar oxigênio, os leucócitos, que seriam ali as células de defesa, né? E as plaquetas, né? Então, as plaquetas vão fazer parte da coagulação primária. Ai, aquela cascata horrorosa de coagulação. Não tá aparecendo, gente? Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer assim. Assim agora vocês estão vendo? Então, aqui era só os artigos que eu tinha passado. Tá. Aí. Alguém quer participar desta chamada? Kathleen, bem-vinda. Eu vou ficar entre 2 telas aqui, que uma eu consigo adicionar as pessoas e outra eu estou fazendo a apresentação. Então, assim, gente, as plaquetas, lembrar que elas fazem parte da coagulação primária, né? E a coagulação a cascata é aquela coisa horrorosa que a gente fica bem louco na faculdade, né? Lembrar da coagulação primária e a secundária, que daí a gente tem os fatores de coagulação, tá? Outra coisa importante, gente, que a gente tem que lembrar é que a plaqueta não é uma célula, né? É um fragmento de uma célula grandona, chamada megacariócito, né? Então, ela é uma célula bem grandona da medula óssea e as plaquetas, elas são fragmentos ali do citoplasma, tá? E elas ficam ali mais ou menos uma vida útil de uns 7 a 10 dias na circulação. A partir do momento que a gente tem uma lesão tecidual, que, né, acabou ali perfurando o vaso sanguíneo, o que ela vai fazer? Essa exposição do endotélio, do colágeno, né, ele vai ativar aquele famoso fator de von Willebrand que vai chamar as plaquetas para fazer aquele tampão plaquetário. Eu sempre uso essa analogia, né, gente? Então, para explicar para tutor, né? Então, não sei como explicar para tutor. Então, pensa assim, as plaquetas, gente, são os tijolinhos de um muro, tá? E os fatores de coagulação, eles são o cimento. Vamos lá. Se a gente estiver construindo um muro e colocar um tijolinho atrás do outro, temporariamente vai ser o muro? Vai. Mas, assim, se bater um vento, alguma coisa vai cair se eu não tiver o cimento entre eles. Então, as plaquetas, elas fazem esse tampão plaquetário, mas depois ela precisa do cimento para fazer ali, vou falar assim, para grudar, né? Para ali aumentar e fazer o coágulo propriamente dito, e dar força para esse coágulo, tá? Então, essa é uma grande dificuldade que eu vejo de estudante, né? E eu uso essa analogia com o muro para a gente entender, tá? A plaqueta faz isso, né? E ela vai ativar cada vez mais plaquetas aí para tentar até cobrir todo e tentar ali desfazer aquela lesão naquele vaso, tá? Então, ela é super importante, né? Aqui é só um exemplo, né? Como que se forma o megacariócito, e depois ele se fragmenta e forma as plaquetas que vão acabar caindo na circulação. Alguns fatores que estimulam ela, né, gente, então interleucinas, em processos inflamatórios é comum a gente ver um aumento de plaquetas, tá? E o TPO, né, o TPO seria a eritropoetina das plaquetas. Aqui, né, só uma vista de esfregaço, galera, então a gente tem várias hemácias, aqui é um esfregaço humano, dá para ver que era uma anemia falciforme, que é esse formato de foice. Aqui a gente tem um neutrófilo, e aqui, ó, esses pequenininhos são plaquetas, né, a gente faz aquela contagem manual de plaquetas aí. Uma coisa que eu queria pegar, e já volto nesse slide aqui, galera, seria isso aqui, tá? E eu acho que muitos veterinários esquecem disso, tá? Nossos exames ali, parâmetros laboratoriais, não sei se vocês sabem, eles são feitos com base nos principais cães de laboratório. Alguém sabe quem que é o principal cão de laboratório? O cão mais chato do mundo, né? O Basset. Aqueles beaglezinho, né? Então, assim, aqueles beaglezinhos que são coitados, né? Eu falo que eles são chatos porque eles berram. Mas eles são muito utilizados em laboratório, e a maioria desses exames aí são de fora, né? Criados esses padrões laboratoriais. A gente tem algumas raças, gente, que é bem importante se vocês puderem isso no dia a dia, porque eu sinto muita dificuldade de alguns veterinários que eu acho que nunca nem ouviram falar disso. Depois vocês me falem aí se alguém ouviu falar, tá? Shiba, Akita, tá? Que são raças japonesas. Esse é o da rainha, eu esqueci o nome dessa raça. Enfim, é o cão da rainha. Eles acabam tendo algumas diferenças, tá? Então, se você encontrar um Shiba, um Akita, com 90 mil plaquetas, pode ser normal, pode ser da raça. Corgi, obrigada, Sônia. Corgi, isso. Então, essas raças aqui, gente, é normal. Até o Cavalier, tá? O Cavalier é um pouquinho mais alto, ali, uns 120 mil plaquetas. Então, assim, particularidade de cada raça. Eu atendo um cachorro, gente, filhotão, 80 mil plaquetas, um Akita.
tá? É normal da raça. Então, a gente tem que... Na verdade, na veterinária, a gente teria que criar padrões, né, de raça, que se a gente for fazer hemograma de humano, a gente ali tem diferença de homem e mulher, já fizeram hemograma? Homem, mulher, faixa etária, vários tipos de padrões, né? E no caso dos cães, a gente segue o mesmo padrão. Ah, é filhote ou é adulto? Nem para idoso, né? Então, assim, é super importante a gente destacar isso para vocês, tá? Mais ou menos, padrão laboratorial de plaquetas, a gente gira em torno ali de uns 180 até uns 500, 600 mil, 600 para gato, né? Plaquetas, tá? Nesses animais, então, é normal a gente ver 80, 90, 100, 110, tá? E lembrar aqui do nosso pudico, que hoje é a extinção, né? A gente só vê pudico velho. Os poodles, gente, é normal também eles terem macroplaquetas, elas são grandonas. Não quer dizer que o paciente está com câncer, tá? Quer dizer o quê? É normal da raça, do poodle. Poodle, eu digo assim, essas raças e miscigenações dela, né? E os vira-latas que são 70% ela, que às vezes a gente tem uns vira-lata que é tipo um poodle, né? Então, é normal, tá, gente? Eu acho importante destacar, porque tem muita gente que nunca ouviu falar isso. E falando, voltando aqui no slide, né, o que é uma trombocitopenia, que é o que a gente começou a falar lá, tá, gente? É quando a gente tem essas plaquetas muito baixas, né? Então, vamos falar ali, normal 180 mil? Beleza, 180 mil. Nossa, o paciente está com 50 mil. Boa noite, Andréia. Então, o paciente está com 50 mil. Isso é uma trombocitopenia, então ela está abaixo do valor de referência, tá? Queria destacar dois fatores aqui, né, importantes. Então, abaixo de 50 mil, gente, a gente já tem risco, às vezes o paciente não tem sinal clínico específico, tá? Mas a gente tem riscos ali de sangramentos em procedimentos cirúrgicos, então não se recomenda 50, 60 mil procedimentos cirúrgicos. Agora, abaixo de 20 mil é um processo muito grave, tá, gente? Muito grave mesmo. Eu vou só fechar aqui, porque senão vai ficar tocando. Então, é um processo muito grave, que o paciente pode ter ali sangramento espontâneo. Não sei se vocês já pegaram alguma coisa assim, gente. Epistase. É muito comum petequias, que são aquelas pontinhos mais avermelhados, mais arroxeados. E muita gente, sabe, o clássico, tá? Se alguém já viu um animal assim, o tutor tá super bem, o tutor levou no pet, e é tipo essas racinhas, Shih Tzu, Lhasa, não é o Pinscher, é o Chihuahua também, Maltês. Aí você olha, somente no banho foi pro pet e voltou com essas manchas. Ai, meu Deus, o pet fez alguma coisa, ou alergia de pele, tá? Então é importante a gente saber diferenciar quando é um problema ali plaquetário e um problema de pele. Isso é bem diferente, tá? Então o paciente vai ter hematoma, equimose, pode ter melena, muito comum isso acontecer, tá? Então, as fezes já faz 2 semanas que tá preta, e agora eu vi essas manchinhas, é bem comum isso acontecer, tá? E lógico, ifema também, sangramento ocular, tá? A gente pode ver se for muito intenso. Algumas causas dessa queda, tá, gente? Então, é consumo. Então, quando a gente tem ali um processo inflamatório grave, principalmente pancreatite, se vocês olharem lá no artigo que a gente comentou lá, pancreatite, assim, é top 1, tá? Então, processos inflamatórios graves, eles vão acabar aumentando a morte dessas células. A gente chama de sequestro esplênico, né? Então, o baço acaba, os macrófagos dentro do baço acabam fagocitando. Eles deveriam durar ali 1 semana, 10 dias, eles duram ali 2, 3 dias, tá? Alterações hormonais, estrógeno faz isso. Vou nem falar das cobras, né, e picadas, enfim, que pode acabar levando uma CID. Não sei se... a CID, inclusive, pode ser um tema, se alguém... É um tema que eu sinto bastante dificuldade, então se mais para frente vocês quiserem, a gente pode estar conversando só sobre CID, tá? Que é a coagulação intravascular disseminada. A gente tem ali uma alteração de coagulação, tanto para baixo, e depois ela tem uma fase que começa a fazer trombo, tá? Então ela é bem complicada e bem grave. Paraneoplásico, gente. Então, nosso artigo que a gente estava conversando, em primeiro lugar, neoplasias, tá? Linfomas e sarcomas, principalmente. Então, a primeira causa de trombocitopenia pelo esse artigo, né, de 762, o N de 762 pacientes, seria ali neoplasias, tá? Vacinas, reações vacinais podem fazer isso também. Fora, gente, autoimune, tá? Autoimune eu pego muito, muito paciente, principalmente essas raças aí, cruza consanguinidade, aqueles fundos de quintal que cruza pai com filho, irmão, enfim, né? Então, é bem importante, tá? E essas causas medulares, elas são mais raras, mas a gente também tem, tá? Então, aplasia, displasia, mielofibrose. Lembrando que a gente tem algumas medicações que causam aplasia medular.
um exemplo clássico, né, de pirona. Outras causas também, alguns hormônios alterados, por exemplo, eu dei uma tiroxina, tirox, mas é o meu e eu confundi daí pro cachorro, pode fazer isso também, tá, gente? Então, pode fazer aplasias medulares. E aqui eu coloquei os sinais clássicos, né, abaixo de 20 mil. Então, esse era um paciente meu com CID, tá? Todas as fotos aqui são meus pacientes que foram autorizados pelos tutores de colocar em aula. Então, olha isso aqui, gente, vários hematomas, várias equimoses, né, pelo corpo. Ela estava com hematúria também, inclusive, tá? Ela fez uma CID bem feia. Esse paciente aqui, ele não tinha nada. Ele só tinha esse hematoma peniano, tá? E a gente demorou para conseguir, mas esse era autoimune dele. E aqui essas fezes pretas, às vezes, faz 2 semanas que tá com fezes pretas, daí depois começa a apresentar esses sinais clássicos aqui. Eu coloquei aqui, eu tirei do artigo, daquele primeiro artigo, tá? Então, das principais causas naqueles 762 pacientes, né? Então, essas causas aqui, miscelâneas aqui, estão mais relacionadas com processos inflamatórios, mas principalmente com autoimune, né? Então, como a gente tem um aumento de doenças autoimunes em animais, tá? Lúpus faz isso, né? Inflamatórias, a pancreatite foi a principal causa, tá? Depois, neoplasias, e essas neoplasias aqui, a gente coloca principalmente o linfoma e o sarcoma, mais de 100, né? E infecções. Aqui, a gente coloca infecções bacterianas e infecções por hemoparasitoses também, tá? Então, não só os hemoparasitas estão aqui nessas infecções, o que eu acho super importante, né? E uma coisa básica, né, que a gente olha, olhei, o paciente está com 90 mil plaquetas, eu já coloco a primeira coisa que eu vou prescrever, doxiciclina, né? Eu coloquei aqui, não estou recebendo royalties de nenhuma empresa. Então, eu coloquei aqui algumas apresentações que a gente tem por aí, né, galera? Então, não sei qual que vocês preferem, enfim, depende muito do peso, tem de 50, tem de 80, tem de 200, né? Tem a humana. Então, e a gente esquece da humana, né? A doxiciclina, gente, ela é uma tetraciclina, tá? As tetraciclinas, elas foram descobertas ali nos anos 40, mais ou menos. E elas são bacteriostáticas, né? Então, elas servem tanto para bactérias aeróbicas gram-positivas e gram-negativas. Então, a gente não usa só, muita gente acha que a gente só usa em hemoparasitose, tá? Ela vai muito bem para infecções respiratórias, existem algumas piodermites que a gente utiliza ela também, para combater E. coli, inclusive, a gente também utiliza ela, tá? Então, eu gosto bastante, inclusive, daqueles complexos respiratórios, sabe? Felino utilizado, oxiclina, vai muito bem, eu gosto bastante para respiratório. E lógico, gente, pelo consenso, ela é a terapia base para erliquiose, né? Não só para erliquiose, a gente pode utilizar ela para anaplasma também. Uma correção que eu queria fazer, não sei se vocês aprenderam assim, a babesiose a gente não trata com a doxiciclina, tá? A babese a gente trata com o imidocarb, que é o imizol, né? E o imizol a gente não faz na erlíquia, então a gente só faz na erlíquia quando a gente tem concomitante a babésia, né? Babésia, rangélia, e a gente trata com imizol, não adianta a gente fazer doxiciclina, tá? A gente tem outros antibióticos que são segunda classe para a doxiciclina, e a doxiciclina hoje em dia, antigamente, não sei se alguém aí lembra, a gente tinha doxiciclina injetável, mas fazia bastante reação. Hoje em dia a gente só faz de forma oral. Assim, no geral, a tetraciclina ela não vai bem com alimento, tem que dar ali 2 horas antes, né? Mas a doxi não tem problema, né? A questão é que a gente tem que utilizar para tratamento de hemoparasitose de um período muito longo. Antigamente, já foi 15 dias, depois passou para 21, e o consenso atual é de 28 dias no mínimo, até 40 dias, né? Então, assim, o tratamento é muito longo, né? Com isso, a gente tem muito efeito colateral, como acho que foi a Andréia que tinha comentado, né, Andréia? Então, assim, a gente, pelo uso, a sobrecarga hepática que a gente causa nesses pacientes, então a gente tem que lembrar que paciente com uso de doxiciclina, a gente pode ter um aumento de FA, até porque, geralmente, o que a gente faz? Doxiciclina e corticoide, né? Então, a gente pode ter um aumento das enzimas hepáticas. Além disso, também, pode fazer esofagite, e assim, gato, galera, 5 dias você já vai fazer esofagite se não cuidar. Então, tem que lembrar que ela tem que ser dada e depois ter certeza que chegou no estômago, porque aqui ela vai fazer uma esofagite, o paciente vai regurgitar, pode fazer, inclusive, estenose esofágica. Já tive um paciente felino que fez. Aí a gente tem que. Aí vai pro gastro, vai fazer aquele balãozinho para tentar melhorar. É bem caótico, né? Então, a tetraciclina, gente, ela acaba aqui inibindo síntese de novas proteínas,
tá? E eu não sei se alguém já ouviu falar isso, mas eu ouvi falar esses dias que doxiciclina não criava resistência bacteriana. Isso já caiu por terra, tá, gente? Então, as tetraciclinas, sim, elas estão ficando também, as bactérias estão ficando resistentes a ela. Ah, é mais difícil? É, mas assim, eu já peguei, inclusive, pedi uma hemocultura com um antibiograma e já veio resistente à doxiciclina, né? Então, é um mito de que doxiciclina não causa resistência, tá? Super importante, principalmente aqui, né, que elas destroem os ribossomos, então, eles acabam criando resistência nessa parte contra o antibiótico, tá? E aí, para a gente, né, falar um pouquinho da doença do carrapato. Gente, a doença do carrapato é comprovada, então, que ela é super diagnosticada, né? Então, o paciente, como eu mostrei ali para vocês, o tanto de opções que a gente tem para levar a trombocitopenia. Hoje em dia, a minha maior incidência que eu atendo é trombocitopenia imunomediada. Eu atendo muito paciente com trombocitopenia imunomediada, onde o paciente ele cria anticorpo contra ele mesmo, né? E é bem importante a gente pensar, gente, que se a gente tem uma infecção, a gente vai ter outros sinais clínicos de infecção, tá? Então, o clássico, a ictiose clássica, né? Ali a gente vai ter febre, a gente pode ter também um acometimento da série vermelha, tá? Então, a gente vai ter anemia associada à trombocitopenia, e muitas vezes a gente tem também a leucopenia, né? Os leucócitos estão baixos. A Ehrlich adora. Primeira coisa, gente, ela adora reduzir leucócito, por quê? Porque é quem vai matá-la, né? Então, para ela conseguir se multiplicar, tá? E lógico, gente, outros sinais clínicos associados, e a gente tem que estudar a história do paciente. Vou contar um caso para vocês. Eu tive um paciente que ele foi vacinado com 7 vacinas num dia só, porque o tutor falou que não queria levar ele em outro momento, né? E ele foi vacinado com 7 vacinas de uma vez. Foi a V10, não foi nem a V8, né, para dar uma ajudada. Foi a V10, foi a raiva, foi a gripe, foi a Giardia, foi a Leishtec, foi a Diro, e ele ainda fez mais uma de Lepto, né? Então, foram 7 vacinas de uma vez. O paciente passou 3 dias, ele estava ali, alguém quer participar, Flávio. Após 3 dias das aplicações, o paciente ali apresentou clássico, que nem eu mostrei para vocês, é igual aquele primeiro paciente ali, hematomas, estava com melena, ele estava com epistase também, estava completamente apático, tá? Então, o que aconteceu isso, gente? Ele acabou desencadeando um processo autoimune, né? Porque o que é a vacina? A gente está estimulando o sistema imunológico do meu paciente. O sistema imunológico entrou em colapso, né? E a gente tem que cuidar com aqueles pacientinhos desde filhote que já apresentam reações vacinais, tá? Por que que a gente tem que cuidar? Porque eles têm maior predisposição ao longo da vida, sempre ser vacinado, a acabar desenvolvendo doença autoimune também, tá? Então, já tem vários relatos disso. Então, é importante, o paciente já faz reação? Cara, não faz 2 vacinas de uma vez. Faz um intervalo aí, sabe? Conversa com o tutor, para evitar problemas lá na frente. A gente tem que lembrar, a gente esquece que vacina estimula, né? E eu sempre falo, assim, mas isso é opinião completamente minha, pode me cancelar, né? O Brasil, a gente tem uma população muito grande de animais, cães e gatos, né? E essa população, uma pequena parte dela, uma pequena porção, a gente super vacina esses pacientes, né? Então, a gente vacina todo ano um monte de vacina, e o resto da população que é de rua, ou enfim, né, negligenciada, a gente não vacina. Diferente de outros países, que as vacinações ali são, né, bem mais espaçadas. Por exemplo, na Europa não existe sinomose. Sinomose aqui, meu Deus do céu, né, gente? Então, tem essas diferenças, tá? Eu só coloquei aqui rapidinho, né, como a gente diagnostica, né, iliquiose. A gente tem que lembrar que tem várias fases. A gente tem uma fase subclínica que não tem sinal clínico algum, nem hematológico e nem sinal clínico mesmo, tá? A gente tem aquela fase clínica clássica, febre, pode ter petequias, vai ter apatia, anorexia, né? Aquela fase clássica, e a gente pode ter aquela fase mais crônica, que ele pode migrar ou para tecido nervoso, então a gente tem que lembrar que também sinais neurológicos, a gente tem que fazer um diferencial para o líquido, e a gente também tem a fase medular, né? Que daí ele vai na medula e mata tudo. As fases mais crônicas são muito mais difíceis, mas eu vou falar para vocês, a fase neurológica eu acho que é a mais difícil, porque a doxiciclina, a tetraciclina, ela não passa a barreira hematoencefálica, daí a gente faz o quê? Então, assim, eu não tenho boas experiências com pacientes iliquiose positivo e doença neurológica, tá? E alteração neurológica. Então, é muito importante, gente, eu sempre falo, né, clínica soberana.
Ai, Tabata, e aí? Eu tô aqui no interior do interior do interior, como é que eu faço? Cara, clínica soberana, né? Eu acho que o Rafael falou muito disso. A gente tem muita faculdade de veterinária, acho que tem 500 e pouco aí, e a gente acaba esquecendo e deixando a clínica de lado. Cara, faz uma boa anamnese, um bom histórico. Pô, o paciente tem histórico de carrapato, não tem histórico de carrapato, foi pós-vacinal, foi exatamente um mês depois da vacina. Pô, será que não é vacina? Tem febre ou não tem? Ou ele não tem sinal clínico nenhum? Foi um achado, eu vim tirar limpeza de dente, é clássico também, né? Fazer triagem para profilaxia dentária e eu achei isso. Então, vamos, né, acabar aumentando assim o seu diferencial, faz um ultrassom, a idade do paciente, tem tumor, não tem, porque, cara, às vezes o paciente ali tá com um tumor enorme no baço. Quem que vai matar as plaquetas? É o baço, né? Os macrófagos dentro do tumor, mesmo benigno, tá, galera? Enorme no baço, ele vai alterar o funcionamento. Então, isso é bem importante, tá? O diagnóstico é sempre um desafio de cada fase. Então, a gente tem... Eu tô acabando, tá? Eu prometo que eu tô acabando, daí vocês podem acabar fazendo perguntas ou participando aí. Então, o PCR, tá, gente? O PCR seria padrão ouro, né? Mas o problema é quando pedir, que análise pedir. Eu já tive paciente que deu negativo em PCR de sangue e eu só peguei no PCR, eu fiz uma punção no baço e daí eu peguei positivo para erliquiose. Se for positivo, é positivo, tem um agente, tá, gente? Então, o PCR sempre é o padrão ouro, né? Mas lógico, o paciente está com tudo baixo. Pô, vamos coletar o medula e manda o PCR da medula, então, né? Se a gente encontrar mórula, observar no esfregaço sanguíneo, é muito difícil, tá? Vamos pegar punção de orelha e quando ele tiver com febre, às vezes pega, mas é muito raro, aí a gente positivo também, né? Quando é uma erliquiose crônica, a gente pode pedir para o laboratório sorologia de IgG, lembra que não é IgM, tá? IgM é para fase aguda, IgG é para fase crônica. Eu gosto bastante de IgG, tá? Então, se ele tiver aumentado aí, pode ser um paciente com erliquiose na fase mais crônica. E a gente tem o clássico, né? Aqui, 4DX, clássico. Gente, eu não sou, assim, o 4DX, se ele for positivo, ele já nos dá um bom indício associado com sinais clínicos, né? E ele, assim, ele é bom porque ele pega 4 tipos aqui de parasitas, né? Então, a gente pega anaplasma, não pega babésia, tá? Pega borrelia, que é a Lyme, né? Pega erlíquia e pega dirofilária. Então, você coloca aqui as gotinhas de... Acho que... Eu não lembro bem certinho, mas eu acho que são 3 gotinhas de sangue misturado com diluente, e daí deixa uns 10 minutinhos aqui, né? E daí, se alguma bolinha dessa acabar colorindo, você só olha lá e vê qual que é a bolinha, o local, ela pode ser positiva, tá? Eu só queria que vocês destacassem, não sei se vocês sabiam disso também, que um paciente positivo para dirofilária, ele pode positivar para erlíquia também, na verdade ele não tem erlíquia, ele tem dirofilária, tá? Então, a erlíquia, ela é parente de uma bactéria que está no útero das fêmeas da diro, olha só que coisa, né? Então, ele, como é anticorpo, né, ele cria um anticorpo para essa família. Então, às vezes, o paciente tem diro, e daí ele pode positivar para erlíquia, mas não tem erlíquia, tá? Então, a vida do veterinário é complicada. Nosso paciente não fala, e ainda a gente tem tudo isso, né? Mas, lógico, gente, ele ajuda, né? E ele, assim, é fácil, rápido, consigo fazer no laboratório. No laboratório, não, no consultório, né? Então, é super fácil. Eu posso estar observando também, mas também, como eu falei para vocês, é mega, hiper raro, tá? Então, aqui é uma mórula dentro de um neutrófilo, né? Então, a gente vê aqui a inclusão da Tierlichia. Aqui a gente tem um anaplasma. Lembrar que anaplasma, gente, ele parasita a plaqueta. Então, ele faz as plaquetas caírem por conta do parasitismo em plaquetas, tá? E ele é cíclico, né? Aquele paciente que tem, mas dependendo do período. E aqui a gente tem uma babésia. Eu acho a babésia mais linda de todas, né? Ela é hemácia. A babésia geralmente faz bastante anemia hemolítica, e não só trombocitopenia, tá? Ela faz mais associada, e a babésia é muito pior que a erlíquia, né? Porque ela faz aquelas fases agudas, aqueles febrões, o paciente geralmente vai mais a óbito com a babésia do que pela erlíquia. A erlíquia geralmente fica mais crônico, né? Mas, a gente, o que eu quis colocar todos esses fatores aqui para vocês, depois a gente vai abrir aqui para conversar, das grandes possibilidades. É uma doença do carrapato? Não é uma doença do carrapato? Um histórico muito bem feito, uma anamnese, um exame físico muito bem feito, tá? Porque a gente subdiagnostica, né? De todos os casos, tem um outro artigo que ele diz que dos casos suspeitos de erliquiose, 20 a 40% ali
podem ser positivos, sabe? Então, e a gente mesmo assim tá tratando, né? Uma coisa legal, não sei se vocês já pegaram micoplasmose em gato, que é outro hemoparasita. Importante, tá, gente? Micoplasma faz anemia, não faz trombocitopenia. Trombocitopenia em gato, aí é um pouquinho diferente. Geralmente, estresse pode fazer, coleta, né? Então, coleta de gato já é um saco, né? Mais difícil do que cão. Ainda mais se for um gato bem bonzinho, aqueles que já saem berrando, né? Então, eles se estressam muito. E a gente tem que cuidar também com FIV-FeLV, né? Obviamente que pode acabar alterando plaquetas. Então, outra coisa, gente, não adianta eu fazer um 4DX em gato, tá? Então, é super raro leak em gato. Eu peguei um caso na minha vida toda, um caso que eu falei para a dona, falei, olha, só por Deus, né? Mas a gente pode encontrar, mas os outros aqui geralmente a gente não encontra em gatos, tá? Então a gente acaba utilizando somente para cães. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Eu trouxe alguns casinhos clínicos aqui para a gente discutir. Alguém tem alguma dúvida? Eu não vi mais o chat. Então, Sônia, eu vou tentar, vamos ver aqui se vai aparecer. Não está aparecendo, né? Modo de exibição. Tá, vamos ver se eu consigo apresentar. E agora? Ai, também não. Alguém sabe? Alguém me dá uma dica de como conseguir? Não. Eu vou tentar interromper ele e colocar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Tenta apresentar de novo apenas a janela que está apresentando. Põe tela cheia e daí apresenta apenas a tela. Aqui, ó, no canto inferior, né? Mas tem que primeiro parar a apresentação, põe tela cheia e na hora de compartilhar a tela, põe só a tela apresentada. Tá, beleza. Vamos lá, vai dar tudo certo. Tela cheia. Agora tá passando? Aí, agora foi. Beleza. Então, aqui, gente. Eu passei demais. Sônia, fiz. Acredita que eu fiz? E daí no PCR deu positivo. Mas ela tinha, assim, trombocitopenia bem leve. Eu tô olhando para cá, ó, tô perdida aqui. Ela tinha trombocitopenia bem leve, era um filhote resgatado, ela tinha, tipo, 6, 7 meses, tá? Foi um filhote resgatado, e ela, assim, mas aquele filhote que sempre foi, sabe, pequenininho, nunca foi saudável, sempre com infecções respiratórias, e daí ela tinha anemia hemolítica. Na anemia hemolítica eu fiz aquele painel, né, eu mandei o painel com soro, foi com sangue periférico mesmo, e a gente pegou heliquiose. E ela ficou bem, tá? A gente entrou com o tratamento, ela ficou bem também. Tem uma outra doença em gato, mas daí a gente pode falar um dia só sobre ela, que é a... Ai, meu Deus, citoxodose. Não sei se vocês já conhecem citox, que é comum em felinos selvagens, tá? Eu falo porque, assim, eu peguei, foi meio que na rotina e eu fui meio que trancos e barrancos com ela, né? Citoxoonose, depois eu coloco aí para vocês. Inclusive, eu posso mandar um artigo lá no grupo se vocês quiserem dar uma lida, tá? A citox tem muito artigo na América do Norte, e assim, quando eu li, galera, é horroroso, assim. Taxa de mortalidade 85%, 87%, sabe? Foi assim, inclusive foi o meu TCC da pós, ele. E, assim, horrível. Eu falei para a tutora chorou no dia e tal, mas a gente foi firme, né? Então, a gente fez o tratamento e ela também, isso já faz uns 3 anos, sabe? Mas é bem legal, porque é uma doença de gato selvagem, tipo jaguatirica, isso, citox. Ou cytox, né? É doença de gato selvagem, jaguatirica, onça, lince tem muito, e assim, é super raro no Brasil, tá? Então, pelo menos a gente não tem muito estudo no Brasil, né? E daí eu vi um estudo que aqui as cepas brasileiras, elas são mais brandas do que da América do Norte. Da América do Norte a mortalidade é horrível, né? Mas é bem, bem bacana, assim. Esse aqui, gente, então era um cãozinho. Era um cãozinho. Se eu não me engano, ele era um poodle, tá? Ou tipo essas vertentes do poodle aí, né? Então ele tava com 37 de matoque, tava no limite, né?
Cadê a proteína dele aqui? A proteína estava 6, então não estava desidratado, né, nem nada. Olha esses leucócitos aqui, 2.860, tá? E as plaquetas, gente, olha essas plaquetas horrorosas, né? Então, aqui o valor de referência está 200 mil, tá com 3.400. Morfologia tô normal, tá? Então, se a gente olhar aqui, os segmentados ainda estavam um pouquinho mais, linfócito, pelo amor de Deus, né? E a gente tinha monócito ativado também, né? Então, algo mais crônico. Lembra que monócito a gente tem uma infecção mais crônica. Esse paciente aqui, ele foi positivo. A gente fez medula dele, tá? Então, não estava na medula. A gente tinha uma hiperplasia de megacariócito, então o problema estava sendo a morte ali, né? E a gente pegou. Esse aqui realmente era Ehrlichia, pelo PCR, tá? Eu diagnostiquei. E 4DX negativo. Então, é isso que eu falo para vocês, galera. Depende muito da fase. Eu gosto muito do PCR. PCR, gente, é o agente, tá? Se ele for positivo, não tem que falar, tá positivo. Agora, o 4DX é uma coisa que eu queria falar com vocês. 4DX é anticorpo, né? Então, às vezes, a gente trata o paciente, ele vai permanecer. Se o paciente é positivo no 4DX, ele vai permanecer por um tempo positivo, tá? Isso é muito importante a gente ter essa noção, porque às vezes, tratei, daí eu fiz 4X de novo, ainda continua positivo. Ele demora, gente, anticorpo, a gente tem que lembrar que, demora para baixar, entendeu? Então, uma coisa legal que a gente pode fazer é a titulação de anticorpo, daí a gente vai avaliando resposta, ele tem que cair, né, também é. Mas eu sei que, às vezes, dependendo da região que você mora, acaba sendo mais difícil, né, de, não tem laboratório, tem que mandar para fora. Inclusive, aqui em Curitiba, a gente tem que mandar, às vezes, para São Paulo, né. Este paciente aqui, gente, olha só, galera, aqui tá a palavra-chave, então, Lê, se você puder mandar para eles, vai ser mandado lá no grupo, o formulário só para preencher e coloca a palavra-chave, tá? Especialização, para daqui a pouco a gente fazer o sorteio do curso. Então, preencham lá. E eu acho que dá para mandar pelo chat também o link do formulário. É o nome, telefone e a área que você gosta mais, pequenos, bovinos, enfim, né? E daí coloca a palavra-chave especialização, que depois vai gerar um númerozinho. A Ale mandou ali no grupo. Esse paciente aqui, gente, ele estava com 44 de hematócrito, era um cão também, então estava normal, tá? 7,4 de proteína, leucócitos estavam normais, tá? E plaquetas, 15 mil plaquetas, tá? Esse paciente estava super grave, né? Ele estava com bastante petequia, bastante hematoma, estava com bastante melena, mas ele estava comendo, estava ativo, estava sem febre, e a tutora, assim, estava muito assustada, porque foi aquele clássico, levou no PET, voltou e apresentou essa alteração, tá? Esse paciente aqui é um paciente, deixa eu ver, esse aqui mesmo, é um paciente que ele tem doença autoimune, tá? Ele fez uma babésia quando era filhote. Então, muito pequenininho, ele fez babésia. E daí, a gente foi tratado com outro veterinário a babésia, só que ela ativou e ele manteve cronicamente uma trombocitopenia autoimune, tá? Ele é meu paciente até hoje, esse cãozinho aqui. Então, ele não consegue ficar sem imunossupressor, porque ele produz anticorpos contra as próprias células, tá? E aqui foi com alguns dias de tratamento, né, com imunossupressor. Eu não uso só corticoide, tá? A gente tem outros imunossupressores, não dá para usar corticoide o resto da vida, né? Então, a gente tem que fazer essa adaptação. E ele mantém, agora ele tá com 300 e poucas mil plaquetas, tá? Ele não teve nenhuma crise. Mas vale lembrar, né, o paciente tem uma doença autoimune, é uma doença pro resto da vida, então pode agudizar e pode ter essas alterações aqui. Este aqui é bem legal, então, é um gato, tá? Então, a gente esquece da polistemia em gato, né? Olha esse hematócrito aqui, galera, 73%, né? O máximo é 45%. Esse paciente era uma gatinha de 2 anos, é uma gatinha, né? Ela tá viva. E ela tava tendo convulsão. Aí foi encaminhada para o neuro, tá? Aí o que a gente olha esse hematócrito aqui, o que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa, tá desidratado, né? Gente, desidratado não vai chegar a 73, só se o bicho tiver, tipo, uva passa, tá? Ela já chegou a 78, inclusive. Então, ela estava tendo convulsões justamente por esse sangue muito viscoso, tá? Então, sangue muito viscoso, não estava tendo... não estava ali conseguindo fazer troca eficiente hematose, né? E se a gente olhar, olha as plaquetas desse animal, 20 mil, menos de 20 mil, né? Então, nem contabilizou. Por que isso aconteceu, gente? Justamente porque a medula está produzindo só hemácias, né? E ela vai reduzir a produção das outras linhagens. Olha aqui os leucócitos, né? Vou olhar, meu Deus, é FIV e FeLV. Não, gente, às vezes não é, né? Então, isso é um outro ponto, né? Tudo a gente acha que é FeLV ou FIV em gato, né? Então, a gente tem que abrir e pensar um pouquinho fora da caixa, tá? Polistemia é importante, não é desidratação, pode levar o animal a óbito, inclusive, tá? Então, a medula só produzia células vermelhas e as plaquetas, olha
os leucócitos baixos, então, como a produção é toda no mesmo lugar, ela sobe uma, reduz as outras, tá? Nesse caso, é polissemia vera, é comum em humanos, né? E gatos é a espécie mais comum também. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, eu não estou mais vendo vocês, mas eu coloquei 3 exemplos de casos clínicos de trombocitopenia que não estão relacionados com doença do carrapato, e eu vejo muito na clínica, tá? Aqui eu coloquei o Instagram, né, da PPG Vet, se vocês não seguem a gente, então toda semana a gente acaba fazendo um conteúdo, semana passada, então, foi de pequenos, agora a gente vai iniciar bovinos. E aqui o próximo tema, né, nosso, vai ser no dia 3, às 7h30 da noite, tema de ordenhas robotizadas, daí vai ser pelo YouTube ele, tá? Então, eu vou fechar aqui a apresentação para eu conseguir ver vocês, se alguém quiser fazer um comentário também. Não sei se todo mundo aqui já preencheu o formulário para participar do sorteio. Tá sem som. Ah, pronto. Ai, meu Deus, Sabrina. Especialização. Se vocês, mais alguém está preenchendo lá, alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar algum caso, falar algum comentário, alguma coisa do gênero? Pode dizer, Andréia. Boa noite, tá? Tudo bem? Boa noite, tudo. Então, só para te falar que, na verdade, esse Baci House está comigo até hoje. Eu adotei ela na rua e ela era uma paciente que ela vivia com anemia e a gente tratava essa anemia. Uma semana depois, estava a Chiara de novo com anemia. E assim, eu levei em vários colegas veterinários e eles falaram comigo que não era babésia, não era erliquiose. E eu falava, gente, eu estou fazendo medicina veterinária, mas eu estou achando que isso é a base da erlíquia com um pouquinho de babésia. Enfim, foi logo depois que eu fui numa amiga minha, que já tinha formado, ela falou, vamos fazer o exame, o hemograma, para a gente ver. E deu positivo tanto para babésia quanto erliquiose. Ai, eu odeio quando é os dois. Pois é. E aí ela falou, Andréia, vamos fazer um tratamento com a dociciclina? Eu falei, ai, eu não queria fazer, não. Ela falou, Andréia, não tem jeito. E como a Chiara tinha uma enucleação ocular, o olho dela quase pulava para fora, ela já tinha um glaucoma, ela já tinha perdido o olho, porque o glaucoma dela chegou a 70. Então, ela já tinha perdido esse olho. Enfim, esse olho, ele murchou, ele regrediu, Atrofiou. atrofiou e ela hoje está cega desse olho. E como eu faço parte de um grupo de família Bacerraldi, eu fui ameaçada se eu for tirar o olho dela. Eu creio que ela não sente dor, porque ela brinca, ela corre, ela é uma cachorra feliz hoje, mas eu não posso tirar esse olho, sabe? Então, assim... O hemograma dela normalizou? Olha, hemograma dela tem um bom tempo que eu não faço. Ela é muito comilona. Se ela não tivesse com fome, quietinha, eu já sabia que ela estava doente. Mas ela é ativa, está comendo. E eu agora vou fazer um hemograma nela e na outra, tá? Que eu tenho uma da Ash House também, que deu babésia. Ai, meu Deus, menina. De veterinária tem isso mais um pouco. Então, eu já estou acostumando com isso também, viu, gente? Já estou acostumando. E aí eu vou ver como que tá essas plaquetas delas para a gente ver. Mas isso, qualquer coisa, manda lá no grupo pra gente conversar sobre. Sim, eu mando. Né? Pode deixar. Mas assim, babésia, como eu falei pra ti, babésia é melhor fazer o imisol, sabe? E assim, a gente tem ainda... ai, meu Deus. Você me parece toda um saco, né? A gente tem babésia hoje resistente ao imisol. Que a gente usa... Aí a gente usa o outro, que é o Berotec, né? Que é o que a gente usa em vaca, tá? Sim. Em grandes animais.
Então, assim, a babésia, eu odeio babésia, tá? Provavelmente aí, o que eu acho que aconteceu? Mas, assim, bem superficial, tá, Andréia? Pode ser, inclusive, um componente autoimune, porque pensa aí, a gente acabou de falar dos componentes autoimunes. Ela não tinha uma hemaparasitose, coitada, ela tinha 2, né? Pois é. Então, assim, o sistema imunológico dela sofreu pra caramba. Então, ele pode ter feito ali até alguma alteração oftálmica, que é bem comum fazer, porque as células, eles começam a criar anticorpo, eles não atacam só células hematológicas, eles atacam o olho, eles atacam pele, pode fazer glomerulonefrite também, tá? Articulação. Então, às vezes, ela fez um componente autoimune tão importante que ela acabou atacando as células oftálmicas, tá? E acabou desencadeando tudo isso. Mas eu acho que é bem importante essa cachorrinha sua, você ir monitorando o hemograma dela, porque já virou algo mais crônico nela, né? Não, e detalhe, eu Isso, tive muito complexo. uma colega agora que eu estou acompanhando com oftalmo, ela Aham. virou e falou assim, eu posso te dar uma notícia? Eu falei, fala. Ai, meu Deus. Qual? Qual que é? Ela falou assim, olha, ela deu sorte de não perder o outro, porque aqui, olha o que a doença deixou no olho dela, ficou com resíduo no outro, Uhum. sabe? Então, assim, ela foi uma cachorra que foi julgada, gente. Numa BR, eu parei o carro, peguei e joguei ela dentro. Uma Basset Hound, Mas julgaram pense, se não numa fosse por BR, você, às vezes nem tava mais aí, né? Então, assim, foi julgada. Ela chegou fedendo, maltratada, estava com osso de galinha na boca, na BR. Que dó, gente. Tirei, tomei a mordida, falei, agora eu te levo. Agora eu te levo. E está aqui comigo. Eu vou mandar uma foto no grupo para vocês verem que ela é super feliz, brincalhona, briga sozinha. Então, Manda assim, lá e manda o hemograma quando fizer, né, Andréia? não, eu vou fazer, gente. Eu vou fazer porque, além disso, eu sou enfermeira, então eu trabalho no hospital e veterinário. Então, Ah, a então. pessoa, Você já sabe? formou, Andréia, ainda não? Eu formei ano passado, em setembro. Ótimo, então já tá Só que eu formada. preciso ter, né, gente, uma estrutura para montar uma clínica, ter minha clínica. Então, assim, hoje eu atendo volante, Entendi. mas em breve eu quero ter uma clínica, atender, ficar mais sossegada. Você é de qual região? Belo Horizonte. Ah, BH, verdade. Uhum. E BH, menina, BH aí você tem muita leite também, né? Muita, muita. A Sônia disse que te conhece. A gente tá todo mundo torcendo por você, vai dar tudo certo. Né? A Sônia, acho que ela foi no meu sítio. Ela Eu falou acho. aqui, ela falou aqui. É. Kathleen, você fez uma pergunta, né? Sobre estresse na coleta de caninos. É frequente na nossa rotina, trombocitopenia. Eu vejo mais em gato, tá? Em gato eu vejo bem comum. Aí eu sempre peço, assim, gente, dica básica, tá? Trombocitopenia, pede para repetir, porque para a gente ter certeza, não vai sair fazendo. Hoje a nossa aula foi isso, né? Não vamos fazer doxiciclina, em nome de Jesus. Trombocitopenia não é falta de doxiciclina. Então, mas pede para repetir, tá? Eu não vejo muito frequente. Assim, às vezes tem um cão que vamos falar, né? Aquele pincher que ele só tem ódio no coração. Mentira, eu amo pincher, né? Mas a gente sabe que alguns só tem ódio no coração. Aí, quem sabe, aquele cachorro que tem uma cardiopatia de estresse, inclusive, que vai para a coleta e desmaia. Já tive isso também. Então, assim, nesses casos mais extremos eu já vi em cães. Mas gato é bem comum, tá? O que eu vejo também é erro de coleta, né? Então, armazenamento ou na hora de transporte. A gente sabe que o ideal seria coletar e fazer em até 2 horas rodar o hemograma, né? Porque daí só de contato com o EDTA no tubinho, ele já pode causar algumas alterações. Mais alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Andréia. Obrigada, Kathleen. Sônia, nossa, a gente nem tem que falar isso, né? Então, a galera que acaba colocando, pense vocês, né? Coleta ali, as coitadas das células têm que se espremer para passar ali no bisel da agulha. Aí você vai lá e passa de novo para colocar no tubinho, não tem como, né? O ideal é tirar a tampa mesmo. E uma coisa importante, né, galera? Não sei qual que é a ordem de coleta de vocês, a gente não coloca, inclusive na medicina humana, a gente não pode colocar primeiro no tubo roxo com EDTA. O ideal é a gente colocar no tubo vermelho ou amarelo, não sei qual que vocês têm para bioquímico, e depois colocar no EDTA. Isso, Sônia, até fazer muito garrote, né? Então, você está lá ali meia hora fazendo, então é bem importante, tá? Porque o EDTA, isso porque a gente tem que tirar
a agulha, né? Se a gente colocar em contato, um pouquinho que seja ali com o EDTA, ele pode alterar bioquímico. Então, o ideal é sempre a gente faz a coleta, coloca ali no tubo de bioquímico, e daí depois a gente coleta no EDTA. Isso eu não estou falando nem do coagulograma, né? O coagulograma é o primeiro, que daí é o azul. Então, essa é a ordem que a gente teria que seguir. Mas alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Tá bem legal, né, gente? Para nossa primeira aula aí, tá bem legal. Primeiro, o tubo azul para coagulograma, se você for pedir coagulograma, tá? Aí, se você for pedir, é o hemograma e bioquímico, daí você faz primeiro, coloca no bioquímico e depois no hemograma. Vai coagular. Cara, entendeu? Aquele tempinho ali não coagula, só se o paciente tiver com algum problema de coagulação. Mais algum questionamento? Mais alguma coisa, gente? Eu vou fazer, então, todo mundo já colocou o seu nome lá? Eu vou fazer o sorteio. Vamos ver aqui os participantes. Então, vamos lá. Alguém colocou, Gabriele colocou, palavra-chave Tabata, era especialização, mas tá contando. Tá contando, não tem problema. Ai. Deixa eu colocar, vou pegar um site aqui de sorteio online. Então, só para passar para vocês, vamos lá, nós temos 10 pessoas que preencheram, 10 respostas, e cada um de vocês, por ordem, recebeu um número, tá, gente? Então, vamos lá, sortear um número de 1 a 10. Foi o número 5 que acabou ganhando. Vamos ver. Tcharam! Quem que é o número 5? Kathleen Rezende. Parabéns, Kathleen. Então, a Kathleen fez uma pergunta agora. Parabéns. Amanhã, então, o pessoal vai estar entrando em contato, né, para pegar o seu e-mail, tudo certinho, que daí você ganha acesso à plataforma, tá? Então, eu vi que você colocou ali que você gosta de bovinos, né? Então, a gente tem um curso de aprimoramento em bovinos também, se você quiser, tá? Hoje foi mais pequenos, né? Peço desculpas, mas semana que vem tem bovinos para você, tá? Pessoal, então, cada semana a gente vai fazendo um tema específico. Próximo vai ser bovinos, depois vai ter aves, depois vai ter suínos, e daí a gente volta para pequenos. Se vocês tiverem sugestões, eu vou colocar, me lembrem se eu não colocar, eu vou colocar aquele artigo do Cytox, lá de gatos, né, para vocês. E, Tabata, vamos falar sobre CID, vamos falar sobre, não sei, parvo, né? Aí a gente acaba colocando para vocês também. E se vocês puderem nos seguir, PIF, ótimo, nossa, PIF é super legal. E a gente tá vendo tanto agora, né? Não sei vocês, eu peguei muito, tô pegando muito nesse último mês aí. A gente pode falar de leite também, né? Que tem muito em BH. Então, aí a gente começa a colocar uns temas aí. E eu peço de novo, gente, se vocês tiverem alguém que puderem divulgar aí para a gente tornar um maior grupo de estudos, vai ser bem bacana, tá? Vou tentar ali sempre a gente fazer um mimosinho, fazer um sorteio, né? Mas vai ser bem legal. O Will tá levantando a mão? Will? Bom, enfim, se qualquer coisa, escreve aqui, Will. Então, espero que esse encontro aí seja cada vez mais frequente e espero de verdade que tenham gostado. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, lá no Instagram também, se quiser. Não sei se vocês têm meu Instagram. E ou no Instagram do PGVET também. Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá? Lê, quer falar alguma coisinha? Sim, quero comentar. Eu não sei se o pessoal é pessoal mais recém-formados, tem gente que já está há tempo, mas o como é importante, né, a gente fazer esses estudos. Eu sou formada há 10 anos. Há 10 anos atrás, eu aprendi muitas coisas que hoje não se aplica mais, né? Então, a gente vai sempre buscar conteúdos atuais, né, Tabata? Sim. Artigos mais atuais, muitas terapias não se usam mais. Você falou ali parvo, né? Há 20 anos atrás, um paciente com parvo, você colocava num quarto escuro para ele não se movimentar e rezava para ele melhorar, né? Se melhorasse, esse era o tratamento. Então, tudo vai evoluindo muito, né? A pancreatite, né, Lê? A gente tratava deixando o animal em jejum. Isso, na verdade, assim, a pancreatite vai morrer, não tem o que fazer, né? Era assim. Então, é bem importante. E, gente, essa é a nossa intenção aqui da PPG-VET, sabe? Lógico, a gente